es mucho mejor, mejor. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 43, lá no versículo 13, que a palavra fala assim: Eu sou Deus e sempre serei. Ninguém pode escapar do meu poder, e ninguém pode desfazer o que eu faço. Aqui, irmãos, nesse versículo, a partir do versículo 8, começa a mostrar e falar o Senhor, o único Deus. Porque começa a mostrar o poder do Deus que nós servimos. Então ele é Deus, ele sempre será. Ele é Deus na íntegra da palavra. Não é um cargo que ele possui que, sabe, eu sou presidente e daqui a algumas horas ou um período acontece alguma coisa, ele não é presidente mais. Ele não anda por títulos. Deus é Deus, ele é o Criador. Então, quando você tem essa certeza no seu coração e você entende o poder que ele tem e o que ele é, você começa a caminhar com Deus dentro de uma segurança. E você não passa a caminhar com Deus dentro de uma insegurança. Porque suponhamos que seja um governo do nosso país, por exemplo, que é o presidente. Então, que seja uma pessoa que tem um título, ela está lá por um período, ela vai governar por um período. E mesmo assim, quando você começa a estudar a legislação e você começa a ver, o presidente, ele tem um determinado poder e aquilo ali é limitado. Porque existem os outros poderes, porque é diversificado o poder, não é centrado em um só. Então, existem vários outros poderes que exercem determinadas funções diante do governo, diante da administração do país. Com Deus não existe isso. A soberania é dele. Quando ele assina um decreto na vida de alguém, está decretado e acabou. Quando ele lança a promessa na vida de alguém, ele já determinou aquilo ali. Você pode até duvidar dessa promessa, que se eu fosse você, eu não faria isso. Você pode caminhar duvidando do que Deus vai fazer, porque isso é uma dimensão muito grande. Porque a pessoa que anda também na dúvida o tempo todo, lamentando o tempo todo que Deus não fez, que Deus isso, fez aquilo, tá em lamúria, não recebe nada mesmo, fica dando volta no deserto. Agora, quando você sabe que Deus tem a soberania, que ele é Deus, o poder é dele, ele lança uma promessa na sua história, mesmo que você não veja nada, que demore um determinado tempo, que seu cenário continue o mesmo, você sabe que aquilo ali que foi decretado por Deus na sua vida vai acontecer. Aquilo ali vai se concretizar, porque o poder é dele, a soberania é dele, ele é Deus na íntegra. Tudo aquilo que existe, que nós conseguimos palpar, que nós conseguimos ver, ouvir, é criação dele. Então o domínio está todinho nas mãos do Deus que você serve. E não tem o porquê você caminhar na dúvida, caminhar com medo, caminhar achando que Deus não vai fazer nada. Então a gente precisa sempre confiar no Senhor. Quando você pega a história de Abraão e de Sara, caminharam durante muito tempo. Deus fez muitos milagres na vida deles? Fez, mas o principal ali, que era a descendência, que Deus já havia prometido para Abraão, que viria através da gestação de Sara, não tinha acontecido ainda. Eles já estavam avançados de idade. Mas Abraão era pai da fé, ele sabia que uma vez que Deus prometeu, aos olhos dele era difícil, mas Deus ia cumprir. E nós temos que caminhar sempre diante dessa certeza, por mais que seu cenário seja o contrário. Então, tem hora que Deus coloca determinadas coisas nas nossas mãos que não é ainda 100% o processo que Deus falou que você ia viver. Mas começa a vir algumas coisas para nossa mão que às vezes você olha para o seu cenário e você fala assim, nossa, mas o que Deus colocou na minha mão não está completo. O que Deus colocou na minha mão é só uma parte daquilo que ele prometeu que vai fazer. E esse pouco eu estou com medo de perder, porque não concretiza, o resto não acontece, não me traz segurança, o fato de não estar acontecendo as outras coisas, e aí você começa a entrar, sabe, numa neura, num parafuso muito grande. E isso não pode acontecer. Deus manda dizer para você que todas as vezes que ele decreta algo na sua vida, aquilo é seu, já está determinado para a sua vida, para o seu cenário. Deus está montando condições para você receber, está tratando você, te fortalecendo, te dando sabedoria para você não perder aquilo. Você não vai colocar o carro, por exemplo, na mão de uma menina ou de um menino de 5 anos de idade, porque eles não conseguem dirigir aquilo.
Mas você vai dar o quê? Estudo, você vai dar conhecimento, capacitação, para que no momento certo entre numa autoescola, tenha capacidade de entender todo o esquema de um carro, toda a legislação do trânsito, para que possa passar diante daquele processo, ter a sua carteira de motorista e dirigir de uma forma responsável. Você vai dando estrutura, e é o que Deus faz conosco, porque quando a gente chega na presença de Deus, nós somos meninos e meninas, crianças, bebezinho de colo. Depois ele vai aumentando o nosso conhecimento e nos fortalecendo espiritualmente, para que a gente possa receber determinadas bênçãos na nossa vida lá na frente, para que isso não seja usado contra nós. Então Deus manda você acalmar que aquilo que está nas suas mãos, que você acha que é pouco, Deus manda dizer para você: eu estou chegando para acrescentar o muito na sua vida. Eu estou chegando para complementar aquilo que eu já comecei a fazer. Eu estou chegando com coisas maiores na sua história, porque você agora está preparado para receber. Você não tem mais aquela imaturidade que você tinha no início da sua conversão. Hoje você já tem um discernimento maior. Que a gente precisa desse discernimento, irmãos, porque quando você está no início da sua conversão com Deus, você tem encontro real com o Senhor. Você vai vivendo alguns milagres, você vai buscando. Você está ali, sabe, no auge do seu primeiro amor. Mas falta maturidade. Então, muitas coisas que chegam para você e te falam, você acredita. Tudo que está ao seu redor, você acha, né, que falou, deu glória a Deus, levantou a mão, sapateou, você acha que é de Deus. E Deus precisa nos amadurecer, principalmente diante daquilo que o inimigo faz, porque o inimigo apronta muito. E muitas vezes ele vem de uma forma bem disfarçada e ele traz transtorno para a nossa vida. E Deus vai fazendo com que a gente se torne fortalecido diante da caminhada. Quantas pessoas ao longo da sua caminhada, no início da sua conversão, que você viu que se distanciou do Senhor por orgulho, por decepção dentro da igreja, diante de outras pessoas, porque estava na igreja por causa de homens, nunca esteve lá por causa de Jesus. Porque quando a gente está na presença de Deus por causa de Deus, quando você frequenta uma congregação por causa do Senhor, podem até cuspir em você dentro da igreja, mas você não sai da presença de Deus por causa disso. Você não estava lá por causa do homem. Você não estava lá para se aparecer. Você estava lá por causa de Deus. Então, diante de tudo aquilo que Deus faz na sua vida e diante daquilo que Ele derrama na sua história, você sabe o que você tem com Ele na intimidade. Então, pode vir a pessoa que for usada por Satanás, o quanto for, te condenarem, sabe, judiarem de você, maltratarem você, cuspirem em você, que você não sai da presença de Deus de jeito nenhum. Você está sempre buscando as coordenadas da sua vida na presença de Deus. Então Deus manda dizer para você que esses dias, diante do amadurecimento que você teve, diante do seu fortalecimento espiritual, de tudo aquilo que Ele te prometeu, de coisas que Ele falou que ia fazer, Ele está trabalhando, Ele está fazendo. E Ele já está trazendo para a sua vida a resposta. Então não apavore achando que o que Deus já te entregou, diante daquilo que ainda não veio, você corre o risco de perder. Porque você não vai perder. Então perde esse sentimento de medo. Tira o sentimento de insegurança e começa a ficar com a palavra de Deus para você. Começa a guardar isso dentro do teu coração. Porque você não vai perder nada. Pelo contrário, Deus está chegando para acrescentar na sua história. Não vai haver perca mais. E você tem que caminhar com essa certeza no seu coração. Caminhe durante todos esses dias agora, está começando nova oportunidade, mais uma semana. Deus tem coisas maravilhosas para fazer por esses dias na sua vida, caminhando, sabendo que Deus vai agregar, não vai haver perca mais. O período de perca, onde você perdeu muito, perdeu coisas que, sabe, você não esperava perder, que te machucou, te magoou, coisas aí que você achava que ia acrescentar para coisas maiores lá na frente, você perdeu o chão. Perdeu o equilíbrio. Deus manda dizer para você: não haverá perca mais, agora haverá ganho. E diante de tudo aquilo de bens materiais que Ele tem para entregar para você, de coisas físicas, Ele também vai acrescentar coisas espirituais além das materiais para sua vida. Porque agora Ele vai agregar coisas que você achava que você tinha perdido. Diante do âmbito espiritual, Ele está chegando agora para acrescentar. Então, dons que você achava que você tinha perdido, Ele está chegando para acrescentar.
A unção que você achava que tinha diminuído na sua vida, que você tinha perdido diante do cansaço de algumas situações que aconteceram, ele está chegando para acrescentar. Então ele está chegando com um fortalecimento espiritual. Vai te dar uma visão maior espiritual das coisas. Então ele manda dizer para você, agora é uma fase nova, onde você vai agregar coisas na sua vida. Agora é o momento de você receber coisas das mãos de Deus. Ele não vai permitir que Satanás entre na sua vida para arrancar coisas. Essa fase já passou. Ele já testou a sua fidelidade. Ele já permitiu que algumas coisas saíssem da sua vida, porque ele vai trazer coisas melhores. Então a perca que você teve lá atrás, que você achou que portas fecharam, que houve muito dano, que não ia ter restituição, Deus manda dizer para você, não se compara com o que está por vir. E você não pode desanimar, porque eu sou Deus, eu sempre serei Deus. Eu tenho poder sobre todas as coisas. Então você tem que caminhar sempre confiando no Senhor diante de tudo aquilo que Ele está fazendo na sua vida e que são coisas melhores para você. Até as dificuldades que a gente passa, irmãos, tem aprendizado e tem propósito. A gente precisa aprender a agradecer coisas que aconteceram na nossa vida que não foram agradáveis, mas sabendo que Deus está no controle de tudo e que Ele tem um propósito por trás dessas situações complicadas que a gente viveu. Então ele manda dizer para você que vai acontecer coisas por esses dias, mas coisas que vão agregar a sua história. Então não tenha medo quando você for em determinados lugares, porque agora as portas que estavam fechadas vão começar a abrir para que você tenha ganhos. Porque não tem como você ganhar muitas vezes com essas portas fechadas. Não que Deus não consiga trabalhar com porta fechada. Ele trabalha com porta fechada. Ele trabalha dentro da impossibilidade. Ele se manifesta quando a gente não tem um tempo propício para determinadas coisas. Ele não precisa dessas coisas. Ele age da maneira que ele quer. Mas quando chega o tempo de Deus, não tem ninguém que atrapalhe. Então ele manda dizer para você, eu sou Deus e sempre serei Deus. E aquilo que estava fechado na sua vida agora vai começar a abrir para que você seja abençoado. Ele vai abençoar você, mas ele vai abrir portas agora para que você receba essas bênçãos. Então, portas que você encontrou o ano passado fechada, durante esses meses que passou que estavam fechadas, Deus manda dizer para você, essas portas agora começarão a abrir. Porque eu tenho propósito nesse cenário. Eu tenho propósito diante de muitas situações que você ainda não viveu, coisas que estavam travadas. Eu tenho propósito para levar você para coisas maiores. Então agora é hora de você se elevar. Elevar em várias situações e vários níveis da sua vida. E ele manda dizer para você, agora é hora de portas abertas. Agora é hora de você avançar. Agora é hora de colocar você em lugares aí que você estava muito tempo pedindo, lugares que você esqueceu, coisas que você já até desistiu porque estava difícil demais, mas agora ele vai começar a abrir essas portas para que você possa ser abençoado. Então guarda aí essa palavra no teu coração, porque agora você vai viver situações que você achou que você não ia viver mais. E pensamento positivo, irmãos, porque quem tem pensamento negativo, quem fica, sabe, o tempo todo lamuriando, reclamando, que isso, que aquilo, que não vê nada, tem que caminhar pela fé. O povo de Deus, quando estava naquele deserto lá, só a geração que exerceu fé que conseguiu entrar em Canaã. A geração que lamuriava, que reclamava, que não via nada, que só via areia, que nunca chegava à cidade prometida, à terra prometida, morreu ali no deserto. Não avançou, não viveu nada com o Senhor. Então caminhe pela tua fé. Já comece a contemplar a tua vitória pela fé, porque é isso que está chegando na sua direção. Tá? Guarde essa palavra no teu coração, porque agora Deus está abrindo portas para que você seja abençoado. E Ele precisa abrir essas portas, porque Ele sabe o que está fazendo, para que muitas bênçãos cheguem nas suas mãos. E agora quem vai fazer é Ele. Satanás não terá mais poder para fechar portas sobre a sua vida. Chega dessa escravidão de porta fechada. De todo lugar que bate, dá com a cara na porta. Ele manda dizer para você, o que está chegando para você aí diante de algumas portas que se fecharam, quando Deus permitiu que as portas fossem fechadas, era para te dar livramento. Porque quem fechou as portas para você, não vai poder falar agora,
chegou em determinado lugar, está sendo abençoado porque eu abri a porta. Fui eu que fiz, fui eu que apresentei, fui eu que falei o nome dessa pessoa para tal pessoa. Fui eu que propaguei o trabalho dessa pessoa. Fui eu que fiz propaganda, fui eu que emprestei, fui eu que fiz aquilo. Não terá o direito de falar nada a seu respeito. Então Deus manda dizer para você, agora está chegando um período que além das portas que vão ser abertas, vai ser uma independência para você. São portas que vai trazer bênção para você, mas vai te trazer liberdade. Liberdade de expressão, não vai ter compromisso com ninguém, em termos de dívida, obrigação porque alguém te ajudou, te estendeu a mão. Não é para você agir com ingratidão, não é isso. Mas eu estou falando para você, agora você vai entender o que eu fiz e o porquê que algumas portas eu não permiti que fossem abertas. Por que eu não permiti que algumas pessoas te ajudassem? Para que você não viesse ser cobrado lá na frente. Porque tem gente que dá com uma mão e ela cobra com a outra. E Deus sabe como que Satanás usa essas pessoas. Teve gente aí que cruzou o seu caminho, que não te ajudou, que é conhecedor da palavra, mas é fariseu, viu? Deus manda dizer para você, carrega tanta inveja dentro do coração, que o que Deus fez foi livramento. Para que essa inveja não se manifestasse, no sentido até de te causar transtorno, te causar problema lá na frente, Deus não permitiu que essas portas fossem abertas e que essas pessoas fossem usadas para poder te abençoar. Então não guarda mágoa, agradece, confia no trabalhar de Deus, porque Deus sabe o que está fazendo. Tem hora que a gente nem entende. Poderia ter ajudado, tem condições de ter ajudado, poderia ter aberto a porta, mas você ia ter problema, você ia ter transtorno. E a pessoa ia te cobrar. No momento que primeira oportunidade que ela pudesse, ela ia queimar o seu filme diante dessa porta aberta. Ia te causar transtorno, problema, te trazer vergonha. Deus manda dizer para você, não tenho vergonha para você mais. Agora eu tenho honra. E agora eu vou abrir portas que estavam fechadas. É Deus que vai abrir. Esse poder vai vir dos céus. Vai vir do Deus que você serve. Você vai se surpreender com a maneira que Deus vai trabalhar. Mas é Ele que vai abrir para que você não tenha dívida com ninguém. Porque Ele não tem vergonha para você. Ele tem honra para te entregar. Então guarda essa palavra no teu coração, não lamurie mais, não reclame mais. Abençoe essas pessoas que fecharam as portas para você, ou que não abriram portas para você. Te deram aí foi um grande livramento. Te fizeram um favor. Que agora você vai dar a volta por cima, não vão entender como que você conseguiu. Vão ficar envergonhados porque poderiam ter feito e não fizeram. Vão lamentar porque muitas pessoas não vão conseguir se aproximar, porque Deus não vai deixar. Então, aguarda, confia, porque Deus sabe honrar teu povo. Deus conhece a intenção do coração do outro. Deus sabe o que se passa na mente dessas pessoas. Deus sabe do que essas pessoas são capazes de fazer. E Deus sabe te honrar, Deus sabe fazer justiça. E Deus sabe apresentar você. Então, acalma o teu coração, que Deus está no controle de tudo. Eu vou orar para você, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos, Pai. O Senhor é Deus e sempre será. E nós vivemos debaixo do teu poder, da tua glória e da tua graça. E nós sabemos, Pai, que o Senhor tem propósito em tudo que acontece na nossa vida, mesmo que a gente não venha entender o que está acontecendo. Diante de todas as portas fechadas, nós agradecemos ao Senhor porque foram grandes livramentos. E nós agradecemos ao Senhor por essas portas abertas que estão chegando sobre a nossa vida. Que o Senhor venha nos honrar diante de todos aqueles que não acreditaram na nossa história com o Senhor. Que o Senhor venha nos honrar, Pai, nessa terra, mostrando que o poder é teu, que o Senhor é um Deus vivo, para que o teu nome seja glorificado. Entregue nas nossas mãos, Pai, tudo aquilo que é nosso por direito. Não queremos nada na nossa vida que não seja nosso. Mas tudo aquilo que é nosso, Senhor, que está aí com as portas trancadas, ou que esteja na mão de alguém, que o Senhor coloque nas nossas mãos, no nome do teu Filho Jesus. Nós pedimos e imploramos ao Senhor, que o Senhor entregue na vida do teu povo o direito do teu povo. Que tudo aquilo que é nosso, que está desviado, que o Senhor faça chegar nas nossas mãos. Que tudo aquilo que foi arrancado, que era nosso, que o Senhor entregue nas nossas mãos, com juros corrigidos, para que o teu nome seja glorificado. Nós agradecemos ao Senhor no nome de Jesus. Guarde essa palavra no teu coração, porque agora é hora de Deus abrir essas portas para que você seja abençoado.
E libere perdão, viu? Não guarde rancor. Não comente com ninguém mais. Ai, fulano poderia ter me ajudado e não me ajudou. Cicrano poderia ter feito isso, feito aquilo. Se não fez, é porque Deus não quis que fizesse. Porque não tem coração de pedra que Deus não quebre. Se não foi assim uma honra na sua vida essa pessoa, e Deus tirou, agradeça o Senhor que é livramento. Então Deus está falando para você, pare de lamentar, de lamuriar e de reclamar, e não comente com ninguém mais. Que portas poderiam ser abertas se fulano tivesse ajudado, poderia ter aberto a porta para o meu filho, para minha filha, para o meu esposo. Esquece isso. Porque quem vai fazer é o Deus que você serve. Você vai andar com sua cabeça erguida, sem depender do favor de ninguém. Porque é muito humilhante isso que está acontecendo. Você ficar falando que fulano, parece que você depende do homem. E na verdade você depende do Deus que você serve. E você tem que andar, sabe, de acordo com a palavra de Deus, com seu pensamento centrado em Cristo, com o seu corpo, a sua postura centrada em Cristo e as suas palavras também. Então não fique falando para os outros, a pessoa poderia ter me ajudado. Parece que a sua vida está na mão do outro. Dá a sensação para quem está ouvindo a sua lamúria que você depende do outro para viver, se depende do outro para pagar suas contas, se depende do outro para poder ser feliz. E na verdade você depende do Deus que você serve. Então o que você tem que fazer agora? Parar de ter essa atitude, porque já está vergonhosa isso. É uma atitude, parece que você está com a sua vida todinha na mão daquela pessoa. Aquela pessoa tem controle sobre a sua história. E quando você comenta isso, isso chega no ouvido da pessoa. E a pessoa que fez essa grande maldade com você se alimenta da sua dor, da sua lamentação. Se alimenta daquilo que ela não te deu. Porque ela sabe que aquilo ali está fazendo falta. Você está demonstrando uma fraqueza para o outro que você não deveria demonstrar. Agradece o Senhor com seu livramento. Mude a sua postura no dia de hoje. Pare de reclamar, seja com quem for. Que a pessoa não estendeu, que a pessoa não fez, que a pessoa é ruim, não julgue mais. Deixe isso nas mãos de Deus. Que essa pessoa vai ver a honraria vindo para a sua vida, mas da mão do Deus que você tem buscado, do Deus que você aceitou como o único Salvador. Então mude o seu discurso. Não haja mais dessa forma. Se a pessoa não te ajudou, foi porque Deus não permitiu. E você não está na mão dessa pessoa, você não deve favor para ela. Agora você vai receber, sabe, diante de um favor imerecido que é a graça do Senhor. E Deus tem prazer em te abençoar, só que você muda o seu discurso. Não haja mais assim e libere perdão. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.